Então, continuando aí a videoaula que caiu, né? A gente já tinha visto anteriormente que esses 4 primeiros fatores que, né, alteram a velocidade das reações podem ser explicados com base na teoria das colisões. E a adição de catalisadores ou inibidores, né, o efeito da adição dessas substâncias, né, é indicado pela teoria do estado de transição. Né? E por que isso? Né? Porque, na verdade, né, a compreensão que se tem, né, quando se usa um catalisador, por exemplo, né, é que a ação dele se dá justamente reduzindo essa barreira de energia potencial. Né? Então, imaginemos aqui o caminho verde, né, a reação não catalisada, né, para que ela comece a ocorrer, é necessário, né, que as espécies reagentes, né, formem esse complexo ativado aqui, e isso se dá através dessa energia aqui relativa a essa barreira. E aí, quando uma substância com ação catalisadora é adicionada no meio, o entendimento, né, é que essa barreira é reduzida. Né? Então, por exemplo, veja aqui em roxo, nós temos agora, né, esse complexo ativado, né, se formando no meio aí, com uma energia mais baixa, né, correspondente a essa barreira aqui. E isso, então, favorece, né, a velocidade da reação, né? Isso aumenta a velocidade da reação. Né? Porém, existe outra possibilidade. Né? Existe a possibilidade, né, do catalisador, né, permitir a formação de outro estado de transição. Vejam, aqui na reação catalisada eu tenho esse ponto relativo ao complexo ativado, né? E com a reação catalisada, veja, a gente tem outro caminho, né? Os reagentes formam um complexo ativado, né, que gera um determinado intermediário, né, e que forma um outro complexo ativado que acaba desembocando no produto da reação. Né? Então, são duas as possibilidades para explicar o efeito de catalisadores, por exemplo. Né? Eu posso ter o catalisador, né, simplesmente estabilizando o complexo ativado da reação não catalisada, com isso reduzindo a barreira de energia potencial, ou eu posso ter o catalisador possibilitando a formação de outros estados de transição mais estáveis, né, que fazem com que a reação passe por um outro caminho, né, de energia mais baixa, né, e com isso ela se dá mais rapidamente, tá? Então, só algumas definições a respeito de catalisador, né? Catalisadores são substâncias que, quando adicionadas ao meio reacional, mesmo em pequenas quantidades, aumentam a velocidade das reações, porém não são consumidas, né? Então, são substâncias que interagem, né, de alguma forma, possibilitando, né, que a reação, que o estado de transição, né, da reação seja estabilizado, ou então que outro estado de transição se forme, né, de forma que a barreira diminui e a velocidade aumenta. Né? Esses catalisadores, então, eles têm que interagir de alguma forma, mas o fato é que eles interagem, depois são liberados no meio, não são consumidos. Né? E mesmo em pequenas quantidades podem, né, afetar muito favoravelmente a velocidade das reações. Né? Outra característica dos catalisadores, né, participam ativamente das reações, né, e são regenerados ao longo do tempo. Né, ou seja, não são efetivamente consumidos. Né? Então, não é certo dizer que o catalisador não participa da reação. É claro que ele participa, né? Ele interage lá de alguma forma, né, favorecendo a reação por meio da redução da barreira de energia potencial. Né? O interessante é que ele é regenerado. Né? Então, mesmo em pequena quantidade, ele faz o seu papel, acelera a reação, né, e continua ali no meio, né, pronto para continuar fazendo, né, o seu papel, né, aumentando a velocidade da reação. Outra característica, né, podem incorporar-se ao meio reacional, né, o que é chamado de catálise heterogênea ou não, catálise homogênea ou não, né, o que é chamado de catálise heterogênea. Então, nós podemos ter catalisadores, né, na mesma fase da reação, né, então, por exemplo, né, uma substância que se dissolva no meio líquido, né, e promova a ação catalisadora, ou então eu tenho um sólido, né, disperso aí no meio gasoso, né, favorecendo a reação. E com isso a gente termina, né? Se você está perturbado por algo fora de si, não é a coisa em si que o aborrece, mas a sua opinião sobre ela. Né? Então fica aí para a nossa reflexão, né, para que a gente possa estar trabalhando aí a nossa sabedoria, poupando energia, focando naquilo que realmente é válido, contribui. Né? Então tudo que está fora de nós, né, não deveria nos perturbar.
né? Porque na verdade o que nos perturba é o nosso julgamento a respeito dessas coisas, né? Então, que Deus nos abençoe. Um beijo, tchau, tchau. Espero que tenham entendido, né? Velocidade de reação, fatores que afetam a velocidade, teorias das colisões e do estado de transição, tá ok? Essa é a nossa introdução a respeito do tema cinética química. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.